O primeiro passo para o nosso brownie é derreter a manteiga até ela virar uma manteiga noisette. Dessa forma a gente vai ter um toque de avelã no sabor do brownie. Então, com a nossa manteiga já derretida, ela tá aqui com uma cor já ambar. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai coar ela primeiro para tirar esses resíduos da manteiga, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu chocolate e vou colocar dentro para derreter. Coloco, já vou fazendo aqui o derretimento e essa vai ser a base do nosso brownie. Em seguida, nessa mistura aqui, enquanto ela estiver quente, o chocolate vai derreter. Então, eu recomendo já colocar o chocolate enquanto tá quente, porque aí ele já derrete. Em seguida, a gente vai colocar o nosso cacau em pó. Aqui, se você quiser, você pode mexer com fouet. Mas a gente consegue, porque a manteiga tá quente, ele vai derreter melhor já. Vou tirar bem qualquer gruminho que tenha. E agora aqui nessa mistura eu preciso esperar ela reduzir um pouco o calor. Eu tô sentindo que ela tá relativamente quente. E enquanto isso eu vou quebrar os ovos. Porque se eu colocar os ovos aqui agora, eles vão acabar coagulando e aí a gente vai ter uma condensação aqui das claras e das gemas e vai ficar aqueles pedaços e a gente não quer isso, tá? Então enquanto tá resfriando aqui, eu vou quebrar os ovos. Aqui eu vou colocar também esse cafezinho bem forte. Você pode colocar baunilha e colocar, como na receita ali, algumas gramas de café solúvel, mas eu resolvi fazer um cafezinho. Então, eu coloquei a quantidade de baunilha e adicionei a quantidade de café solúvel aqui nessa mistura, tá? Eu fiz enquanto ele estava quente e aí você precisa deixar esfriar para utilizar. Então, essa vai ser a essência que a gente vai usar. Essa quantidade de café, ela não vai deixar o nosso brownie com gosto de café. Mas ela vai, na verdade, realçar muito o sabor aqui desse chocolate, então o brownie vai ficar bem chocolatudo. Na hora que a gente for adicionar os ovos no nosso brownie, você tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é adicionar os ovos e em seguida já adicionar o açúcar aqui nessa mistura que a gente tem. Ou então você pode levar os ovos e o açúcar para a batedeira até isso aqui espumar. Então, quanto mais espumar na batedeira, mais a gente tem uma casquinha em cima do nosso brownie. Hoje eu não quero que o nosso brownie tenha uma casquinha, eu só quero que ele fique normalzinho, então eu posso adicionar aqui diretamente. Se você gosta de brownie com casquinha, é só fazer esse processo de juntar os ovos e o açúcar na batedeira até espumar. Tá gravando. Então aqui eu vou adicionar os ovos e aí o açúcar também. E aí agora sim eu vou mexer com o fouet. E isso vai virar uma massinha bem densa. Depois de adicionar a farinha aqui na minha mistura, eu vou adicionar também sal. A função do sal aqui é de realçar o sabor do nosso doce. E aí é só misturar tudo isso muito bem.
Então agora aqui com a nossa massa já pronta, ela é uma massa realmente bem pesada, a gente vai adicionar o chocolate. Eu gosto de deixar pedaços maiores, porque esse chocolate vai dar aquela derretidinha dentro da massa do brownie depois de assado, tá? Então é só adicionar, misturar esse chocolate. E aí agora a gente já vai levar o nosso brownie para forno. Aqui na forma, vou colocar o nosso brownie. Vou colocar o nosso brownie aqui na forma. Depois de colocar o nosso brownie na forma, a gente vai levar ao forno a 180 graus por mais ou menos 25, 30 minutos. Pode ser que passe um pouquinho desse tempo, mas menos que isso, eu acredito que ele vai ficar muito molinho ainda aqui no centro. Então você pode controlar. Eu volto depois para mostrar aqui como é que ele tá finalizado, mas a gente precisa dar uma controlada porque às vezes algum forno pode ser um pouquinho diferente do outro, distribuir o calor de forma diferente. Então é bom sempre observar as particularidades do teu forno na hora de contar o tempo do doce no forno. Acabei de tirar o meu brownie do forno, então ele criou aqui uma casquinha bem sutil. A gente sabe que ele tá assado quando ele começa a ressecar nas bordas, mas aqui no meio ele ainda tá um pouco molinho. Esse calor da forma vai cozinhar ele ainda um pouquinho, então não tem problema. E aí, para desenformar ele, a gente espera ele esfriar por completo e aí a gente pode desenformar. Se a gente não fizer isso, ele vai quebrar na hora de desenformar. Então, ou deixa em temperatura ambiente ou leva para a geladeira. Quando ele estiver completamente frio, tá na hora de desenformar.